Se Jesus é um só, por que existem quatro evangelhos? Essa pergunta parece simples, mas quando você começa a pensar nela com calma, percebe que ela toca em algo muito profundo. Deus poderia ter deixado apenas um relato da vida de Cristo, um único livro, uma única sequência, uma única voz narrando tudo do começo ao fim. Mas, em vez disso, o Novo Testamento começa com quatro testemunhos diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui está o ponto que muita gente não percebe. Os quatro evangelhos não existem porque um só era insuficiente por erro. Eles existem porque Jesus é grande demais para ser apresentado por uma única perspectiva humana. Cada evangelho olha para o mesmo Cristo, mas destaca ângulos diferentes. É como observar uma montanha. De um lado, você vê os penhascos, de outro, os vales, de outro, a neve no topo, de outro, os caminhos que sobem até ela. A montanha é a mesma, mas cada ângulo revela algo que o outro não mostra completamente. Com Jesus acontece algo parecido. Mateus, Marcos, Lucas e João não estão competindo entre si. Eles estão testemunhando juntos. E quando você entende isso, para de ler os evangelhos como se fossem quatro versões repetidas da mesma história e começa a perceber que eles formam um retrato em quatro dimensões. Mateus escreve com forte preocupação em mostrar que Jesus é o Messias prometido a Israel. Ele cita muitas vezes o Antigo Testamento, mostra profecias se cumprindo, apresenta Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, o rei esperado. Por isso, Mateus começa com uma genealogia. Para nós, uma lista de nomes pode parecer uma abertura estranha, mas para o público judeu, aquilo era uma declaração. Jesus não apareceu do nada. Ele está ligado à promessa feita a Abraão e à linhagem real de Davi. Mateus quer que você veja Jesus como cumprimento. O rei chegou. Mas esse rei é diferente do que muitos esperavam. Ele nasce em humildade, ensina no monte, toca leprosos, chama pecadores e termina coroado com espinhos. A realeza de Jesus não se parece com os reinos humanos. E é exatamente por isso que Mateus é tão poderoso. Ele mostra que o reino do céu chegou, mas chegou de uma forma que confronta o orgulho humano. Marcos, por outro lado, é rápido, direto, urgente. Seu evangelho não começa com nascimento, genealogia ou longas explicações. Começa com ação. João Batista aparece no deserto. Jesus é batizado. O Espírito o conduz ao deserto. Logo ele chama discípulos, cura enfermos, expulsa demônios, atravessa regiões, confronta forças espirituais. Uma das palavras que mais aparecem em Marcos carrega a ideia de imediatamente. É como se Marcos estivesse dizendo: preste atenção, tudo está se movendo. Jesus em Marcos é o servo poderoso, aquele que age. Ele não apenas ensina, ele entra na dor humana com autoridade. Ele toca, levanta, liberta, cura, confronta. Mas Marcos também deixa claro que esse servo caminha para a cruz. O ponto central do Evangelho aparece quando Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos quer que você veja Jesus em movimento. O servo veio. E ele serve até a morte. Se isso já está mudando a forma como você enxerga os evangelhos, guarda essa chave. Cada evangelho responde à pergunta: quem é Jesus? Com uma ênfase diferente. Mas todos apontam para o mesmo centro. Lucas escreve de outra forma. Lucas era cuidadoso, detalhista, atento à ordem dos acontecimentos e às pessoas que facilmente seriam esquecidas. Logo no início, ele diz que investigou tudo cuidadosamente. Isso mostra sua preocupação histórica. Mas Lucas não é apenas organizado. Ele é profundamente sensível. Em Lucas, vemos com muita força a compaixão de Jesus pelos marginalizados. Mulheres aparecem com destaque. Pobres são lembrados. Samaritanos entram na história. Pecadores são recebidos, perdidos são procurados. O filho pródigo volta para casa. O bom samaritano se torna exemplo de amor ao próximo. Zaqueu, um homem desprezado, é chamado pelo nome. Lucas quer que você veja Jesus como Salvador para todos, não apenas para os fortes,
não apenas para os religiosos, não apenas para os respeitados, mas para os quebrados, excluídos, estrangeiros, culpados, esquecidos e desprezados. Em Lucas, a graça parece andar pelas estradas procurando gente que ninguém mais procuraria. E então vem João. João é diferente desde a primeira frase. Mateus começa com genealogia, Marcos começa com o deserto, Lucas começa com investigação histórica, João começa antes da criação. No princípio era o Verbo. João não está apenas contando o que Jesus fez. Ele está revelando quem Jesus é em sua profundidade eterna. Jesus é o Verbo que estava com Deus e era Deus, a luz que veio ao mundo, o pão da vida, a água viva, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. João quer que você veja Jesus como o Filho eterno de Deus, não apenas o Messias de Israel, não apenas o servo em ação, não apenas o Salvador compassivo, mas Deus vindo até nós em carne e osso. E quando você coloca os quatro lado a lado, percebe a beleza do desenho. Mateus mostra o Rei prometido, Marcos mostra o servo que age, Lucas mostra o Salvador que busca os perdidos, João mostra o Filho eterno que revela o Pai. Quatro evangelhos, um Cristo, quatro vozes, uma verdade. E talvez Deus tenha nos dado quatro relatos porque uma única perspectiva poderia nos fazer reduzir Jesus ao ângulo que mais combina conosco. Mas os quatro juntos nos impedem de fazer isso. Eles nos obrigam a ver um Cristo maior, mais profundo, mais completo e mais surpreendente do que qualquer imagem pequena que tentaríamos construir sozinhos. Quando você percebe que cada evangelho tem uma ênfase própria, outra pergunta aparece: por que eles têm diferenças? Porque, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João com atenção, deve ter notado que nem sempre eles contam as coisas exatamente do mesmo jeito. Algumas histórias aparecem em 3 evangelhos, outras aparecem em apenas um. Às vezes, a ordem dos acontecimentos muda. Às vezes, um autor inclui detalhes que outro deixa de fora. João, por exemplo, registra longos discursos de Jesus que não aparecem nos outros 3. Já Mateus, Marcos e Lucas compartilham muitas narrativas parecidas e, por isso, são chamados de evangelhos sinóticos, porque olham para a vida de Jesus de uma forma semelhante. Mas isso não deve nos assustar. Na verdade, isso confirma algo muito importante. Os evangelhos são testemunhos, e testemunhos reais não são cópias mecânicas uns dos outros. Imagine 4 pessoas observando o mesmo acontecimento de lugares diferentes. Todas viram o mesmo evento, mas cada uma percebeu detalhes específicos. Uma lembra das palavras, outra lembra da reação da multidão, outra percebe o contexto, outra destaca o impacto emocional. Se todas repetissem exatamente as mesmas frases, na mesma ordem, com os mesmos detalhes, pareceria combinado. Mas quando cada uma preserva sua voz, sua ênfase e seu propósito, o testemunho ganha profundidade. É isso que acontece nos evangelhos. Eles não são contradições competindo. São perspectivas se completando. Mateus pode organizar ensinos de Jesus em grandes blocos, como o Sermão do Monte, porque quer apresentar Cristo como mestre e legislador maior que Moisés. Marcos pode narrar de forma acelerada porque quer mostrar a urgência da missão. Lucas pode destacar parábolas de misericórdia porque quer revelar o alcance da salvação. João pode selecionar sinais específicos e desenvolver longas conversas porque quer conduzir o leitor à fé em Jesus como Filho de Deus. Cada autor escreve com propósito, e isso é essencial para estudar os evangelhos corretamente. Se você lê os 4 tentando forçá-los a serem exatamente iguais em tudo, pode perder a riqueza de cada um. Mas quando pergunta, por que este autor contou assim? A leitura se abre. Você começa a perceber intenção, teologia, ênfase e beleza. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como novo Moisés em vários momentos. Jesus sobe ao monte e ensina. Fala sobre a lei. Diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele não está anulando a revelação anterior, mas revelando sua profundidade.
Para um público judeu, isso era gigantesco. Mateus está mostrando que Jesus não é inimigo das Escrituras de Israel. Ele é o cumprimento delas. Marcos, por sua vez, coloca o leitor dentro de uma sequência intensa de ações. Jesus expulsa demônios, cura enfermos, enfrenta a oposição, atravessa o mar, alimenta multidões. Mas os discípulos continuam sem entender plenamente. Isso cria uma tensão. O leitor começa a perguntar: como eles ainda não veem? Mas aos poucos percebe que talvez também não veja. Marcos confronta a cegueira dos discípulos e a nossa. Lucas amplia o olhar. Ele mostra Jesus nas mesas, nas casas, nas estradas. Mostra o Salvador se aproximando de gente que a religião organizada muitas vezes evitava. Em Lucas, o perdido é procurado, o ferido é socorrido, o excluído é recebido. A salvação não é apresentada como privilégio de uma elite espiritual, mas como boa notícia para todos os povos. João vai ainda mais fundo na identidade de Cristo. Em João, os milagres são chamados de sinais. Eles apontam para quem Jesus é. A água transformada em vinho aponta para a nova criação e alegria messiânica. A cura do cego revela Jesus como luz do mundo. A ressurreição de Lázaro aponta para Jesus como ressurreição e vida. João não quer apenas que você admire o poder de Jesus. Ele quer que você creia. Se isso está fazendo sentido, presta atenção. As diferenças entre os evangelhos não diminuem Jesus. Elas impedem que a gente o reduza. Porque há pessoas que gostam de ver Jesus apenas como mestre moral. Mas João lembra que ele é o Verbo eterno. Outros gostam de vê-lo apenas como poderoso operador de milagres. Mas Marcos lembra que esse poder caminha para a cruz. Alguns o veem apenas como rei. Mas Lucas mostra que esse rei senta à mesa com pecadores. Outros gostam apenas da compaixão. Mas Mateus lembra que esse Salvador também anuncia um reino e chama a obediência. Os 4 evangelhos corrigem nossos desequilíbrios. Eles nos protegem de criar um Jesus à nossa imagem. E isso é muito necessário, porque toda geração tenta fazer isso. Uns querem um Jesus político, outros querem um Jesus apenas terapêutico. Outros querem um Jesus distante, preso ao templo. Outros querem um Jesus sem exigências, sem cruz, sem arrependimento. Mas os evangelhos juntos não deixam. Eles mostram um Cristo completo, manso e santo, próximo e soberano, compassivo e verdadeiro, servo e rei, humano o bastante para chorar diante do túmulo de um amigo, divino o bastante para chamar esse amigo de volta à vida. Essa é a força dos 4 evangelhos. Eles não apenas informam sobre Jesus, eles nos cercam com testemunhos, como se Deus dissesse: olhe de novo, por este ângulo também, agora por este, agora mais de perto, agora mais profundamente. E quanto mais você olha, mais percebe que Jesus não cabe nas categorias pequenas que tentamos usar para explicá-lo. Existe ainda uma razão mais profunda para Deus ter preservado 4 evangelhos. Eles não apenas contam a vida de Jesus, eles formam discípulos diferentes olhando para o mesmo Senhor. Mateus nos ensina a enxergar Jesus dentro da grande história das promessas. Ele nos lembra que Deus não improvisa. Cada genealogia, cada profecia cumprida, cada referência ao Antigo Testamento mostra que a vinda de Cristo não foi um plano de última hora. Deus estava conduzindo a história havia séculos. Quando Mateus apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, ele está dizendo que a promessa feita aos patriarcas e a esperança da realeza davídica encontram seu cumprimento em Cristo. Isso fortalece a fé de um jeito muito específico, porque se Deus cumpriu sua promessa depois de tantas gerações, então ele também sabe sustentar promessas que parecem demoradas na nossa vida. Mateus nos ensina a confiar no Deus que trabalha no tempo longo. Marcos nos forma de outro jeito. Ele não deixa a fé ficar parada apenas na contemplação. Seu evangelho é movimento. Jesus chama, cura, confronta, atravessa, serve, sofre. Marcos nos lembra que seguir Jesus não é apenas admirá-lo de longe, é caminhar atrás dele no caminho da cruz. Em Marcos, os discípulos muitas vezes não entendem. Eles discutem grandeza enquanto Jesus fala de sofrimento. Eles têm medo enquanto Jesus demonstra autoridade.
Eles dormem quando deveriam vigiar. E ainda assim, Jesus continua ensinando, chamando e formando. Isso é profundamente real. Marcos nos mostra que discipulado é um processo. A fé cresce no caminho. Muitas vezes entendemos aos poucos, muitas vezes seguimos com medo. Mas o servo continua nos conduzindo. Lucas, por sua vez, educa nosso coração para a misericórdia. Ele nos obriga a olhar para pessoas que talvez passaríamos rápido demais. O ferido na estrada, o filho perdido, o publicano em cima da árvore, a mulher pecadora aos pés de Jesus, os pobres, os estrangeiros, os doentes, os desprezados. Em Lucas, a graça tem rosto. Ela entra em casas, senta à mesa, toca histórias quebradas e devolve dignidade. Esse evangelho nos impede de transformar a fé em algo frio, elitista ou distante da dor humana. Lucas nos lembra que crescer em Cristo significa aprender a enxergar quem Jesus enxergava. E João nos conduz à profundidade da comunhão. Ele escreve para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. João não quer apenas que saibamos fatos sobre Jesus. Ele quer que recebamos vida. Por isso, em João, Jesus fala de permanecer. Permanecer nele como ramos na videira, receber sua luz, beber da água viva, comer o pão da vida, ouvir a voz do bom pastor. João nos chama para uma fé mais profunda do que curiosidade e mais íntima do que religião externa. Se essa explicação está ampliando sua visão, talvez valha a pena fazer algo simples: escolher um evangelho e lê-lo perguntando qual retrato de Jesus aquele autor está construindo. Essa pergunta muda completamente a leitura. Os 4 evangelhos também nos mostram que Deus valoriza testemunhos. Ele não apagou as vozes humanas para entregar um relato sem personalidade. Pelo contrário, usou personalidade, memória, estilo, pesquisa, experiência e ênfase. A inspiração divina não destruiu a humanidade dos autores. Deus falou através dela. Isso nos ensina algo sobre como Deus age. Ele não precisa eliminar nossas diferenças para revelar sua verdade. Ele pode usar Mateus com sua ênfase judaica, Marcos com sua urgência, Lucas com sua pesquisa cuidadosa e João com sua profundidade teológica. 4 vozes diferentes, uma mesma mensagem. E talvez isso também explique por que os evangelhos continuam alcançando pessoas tão diferentes. Quem busca cumprimento e fundamento encontra Mateus. Quem precisa ver Jesus em ação encontra Marcos. Quem se sente perdido, excluído ou indigno encontra Lucas. Quem deseja contemplar a glória eterna de Cristo encontra João. Mas ninguém deve ficar com apenas um retrato. A beleza está nos 4 juntos, porque Jesus é rei, mas não um rei distante. É servo, mas não apenas exemplo moral. É salvador compassivo, mas não sentimental. É filho eterno de Deus, mas não afastado da nossa dor. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Quando lemos os 4 evangelhos juntos, percebemos que Jesus não pode ser reduzido a uma frase bonita, a uma ideologia, a um símbolo cultural ou a um personagem inspirador. Ele é o centro da história bíblica, o cumprimento das promessas, o servo sofredor, o salvador dos perdidos, o Verbo que se fez carne. E isso muda nossa visão, porque nos força a sair de uma leitura superficial. Os evangelhos não foram escritos apenas para que soubéssemos o que Jesus fez. Foram escritos para que víssemos quem ele é. E vendo quem ele é, fôssemos chamados a crer, seguir, obedecer, permanecer e testemunhar. Talvez a pergunta inicial fosse: por que existem 4 evangelhos? Mas no fim, a pergunta se torna outra. Será que temos permitido que os 4 evangelhos formem em nós uma visão completa de Jesus? Se este estudo te ajudou a enxergar Mateus, Marcos, Lucas e João de uma forma mais profunda, compartilhe com alguém que ama estudar a Bíblia. E comenta qual evangelho mais fala com você hoje, porque às vezes o ângulo de Cristo que mais nos atrai revela exatamente a área onde Deus está formando nossa fé.